Olá, sejam bem-vindos ao Multiplix Entrevista. Neste primeiro programa, recebemos o vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, Max Bill. Max Bill Monteiro nasceu em 7 de abril de 1982 em Nova Friburgo e cresceu no bairro Chácara do Paraíso, onde estudou na escola Júlio Sallucci. Formou-se em Direito pela Universidade Cândido Mendes e atua como policial civil há mais de 14 anos. Atualmente está lotado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM, daqui da cidade. Foi eleito vereador pela primeira vez para a legislatura 2021-2024, com 539 votos pelo partido Avante, e para presidente da Câmara para o biênio 2023-2024, com 19 dos 21 votos. Em 2024, foi reeleito vereador, dessa vez pelo MDB, com 1.627 votos para o seu segundo mandato. Max Bill, seja muito bem-vindo ao estúdio da TV Multiplix e parabéns pela reeleição. Muito obrigado, Kessia. É um grande prazer estar aqui falando com vocês. Esse bate-papo já estava para acontecer, não foi possível ao longo do ano passado, mas a gente já começa 2025 e aí com energia renovada, podendo falar um pouquinho, né? Você leu um pouquinho do meu histórico, até passa um filme pela cabeça e a gente conversar um pouquinho do que foi o primeiro mandato, o segundo mandato, né? E as nossas expectativas aí para o futuro. Com certeza. Bem, vamos começar então com a primeira pergunta. Max, o que motivou você a se candidatar ao cargo de vereador em 2020 e qual era a sua relação com a política antes disso? Pois é, para dizer que eu não participei de política, e aí fica até uma história que eu tenho com o vereador atual, o vereador Cristiano Guenin. A gente fez direito na Cândido Mendes, e o Guenin, naquela época, manifestou o desejo de ser candidato a vereador. A gente reuniu um grupo de amigos, destudantes, e decidimos apoiá-lo. Foi um grande sucesso, acho que ele teve mais de 600 votos, não foi eleito, mas ali começou um pouquinho da minha ligação com a política. Na eleição seguinte, eu já não participei, já fui tocando a minha vida, né, estudando para concurso, até então que passei para a Polícia Civil, e então me afastei, acompanhava a política de longe, às vezes não sabia nem o nome de todos os vereadores, não era aquela pessoa que eu acompanhava demais. Um pouquinho antes de 2020, um grande amigo, doutor Arthur Matar, né, um jovem, na época ele tinha 30 anos, um dia me ligou e falou: Max, recebi um convite para ser candidato a prefeito pelo Partido Avante. O que você acha? Juro para você, Kessia, eu falei assim, eu acho uma loucura, cara. Você, né, médico, já está, né, com uma escala de plantão, uma grande escala, já não tem tempo para mais nada. Acho que se fosse você, investiria na sua carreira, penso isso mais para frente. Mas ele estava muito empolgado, eu falei, né, grupo de amigos, não, vamos lá, a gente vai te ajudar e vamos participar dessa campanha. Acontece que aquela campanha foi muito diferente. Tanto é que eu fui eleito com 539 votos. Cada partido, salvo engano, tinha que ter 33 candidatos. Nessa última foram 22. Então a procura dos partidos por candidato foi uma verdadeira loucura. Então o Arthur me ligou uma vez, nem falou meu nome não, falou assim, eu queria alguém do nosso grupo para ser candidato a vereador, né, um grupo de amigos. Ele sabia que a gente reunisse a nossa turma ali, 100, 150 votos a gente teria. E, para resumir a história, acabou ficando o meu nome, eu aceitei o desafio. Aí, assim, por ser formado em Direito me ajudou um pouquinho, de entender um pouquinho o processo legislativo, mas a prática é muito diferente. Acabou que eu fui escolhido e fui para o desafio, estudamos direitinho, conseguimos ficar em primeiro no partido e ser eleito com 539 votos. Bem, na última eleição, você recebeu 1.627 votos, como eu falei, 1.088 a mais do que o primeiro mandato. A que você atribui essa votação expressiva? Triplicamos, né, a votação. Olha, dizer que foi uma grande surpresa, não, mas superou um pouquinho a nossa expectativa. Eu participei diretamente da montagem do MDB, né, o Vitor, que era o secretário-geral da Câmara enquanto eu estava na presidência, um grande amigo, um grande parceiro, era o presidente do MDB, então eu ajudei junto com ele, com o Valente, que é uma pessoa que também já tem muita experiência na política, a gente construiu, né, o MDB. E a gente sabia que precisava de mais de 1.000 votos, né? Tanto é que isso ficou confirmado, que o último a ser eleito pelo MDB foi o Bruno Silva, com 1.060. Então a gente tinha uma meta de ter pelo menos 1.000 votos, né? Essa meta mínima para a gente ter alguma chance de ser eleito. A gente teve uma campanha com muito pouco recurso, a gente não conseguiu fundo partidário, assim, o que a gente conseguiu foi uma verba própria, amigos ajudando. Então, foi fruto de um trabalho.
Ao longo dos 4 anos, a gente atendeu muita gente, a gente encaminhou muitas demandas para a prefeitura. Até no meu discurso de posse, falei isso para os novos vereadores. Isso eu aprendi com o vereador Zezinho do Caminhão. Para você se candidatar a vereador, qualquer cargo público, você tem que gostar de gente, porque é o que você vai mais lidar. Você vai estar o tempo inteiro com gente, ouvindo demanda, tem que ter paciência, né? Tem que ter boa vontade. Eu acho que foi isso. E a montagem de um grupo. Acho que o grupo de pessoas que investiram na minha campanha, né, tempo na minha campanha, foram pessoas amigas, fiéis e que fizeram toda a diferença. Max, quais foram as principais realizações do seu primeiro mandato como vereador antes de assumir a presidência da Câmara? Muito bem, vamos lá. Como eu falei, meu gabinete sempre aberto, a gente recebeu muita gente. Eu sou da Chácara do Paraíso e, evidentemente, né, é um lugar que eu tenho mais amigos, que eu tenho mais contato. Você acaba trabalhando um pouco mais por aquele bairro, apesar de não ser minha característica. Eu não tenho essa característica de vereador de bairro. Eu atuei muito no desenvolvimento econômico. Acho que, assim, sem dúvida, foi um ponto que se destacou no município. A gente regulamentou a Lei de Liberdade Econômica, que, segundo o governo federal, naquela época, isso poderia gerar um crescimento de até 7% da economia. Então a gente regulamentou com parceria com o Sebrae, a gente chamou então o secretário de Finanças da Prefeitura também para participar. Foi uma lei muito debatida, a própria Cianf também participou do debate, a gente fazia ajustes junto, então assim, foi uma legislação que eu acho que histórica, foi muito bacana, diminuiu a burocracia para você abrir uma empresa na cidade. Por exemplo, tem alguns segmentos, que são aqueles considerados de baixo risco, que não precisa nem de alvará hoje em dia, né? Basta ter a inscrição municipal, que ele já está liberado para abrir seu comércio. Então, assim, a lei de incentivo ao turismo, em específico o setor de eventos, eu acho que, evidentemente, com a atuação do Poder Executivo, com a legislação que a gente aprovou, com uma série de incentivos, diminuindo tributos que eles pagariam, foi também uma legislação de sucesso. Hoje Friburgo é reconhecido pelos seus eventos. Pela minha atuação profissional como policial, especificamente na Delegacia da Mulher, também legislações que visa dar um amparo à vítima de violência doméstica. Eu destaco a legislação que garante a vítima de violência doméstica que os filhos dela, se ela decidir mudar de bairro, às vezes ela quer sair daquela casa onde está junto com o agressor, vai morar em outro bairro e tem a dificuldade que os filhos estudavam naquele bairro, né, no antigo bairro. Então, hoje ela tem prioridade para fazer uma nova matrícula. Sim. Então, assim, eu acho que foram legislações que se destacaram. E a boa parceria com o Poder Executivo, a capacidade de interlocução, a capacidade de mediação. Então, acho que são pontos aí que me ajudaram nesse primeiro mandato. Sim, isso é muito importante, né? Bem, em 2023 você foi eleito presidente da Câmara, né, para o biênio 2023-2024. Qual é o balanço da sua gestão durante esse período? Olha, esse foi o maior desafio profissional que eu recebi. Eu lembro que na primeira eleição concorreram o vereador Marcinho e o vereador Wellington, que acabou saindo vitorioso. Mas eu votei no Marcinho, né? A gente tinha um grupo ali de 7, 8 vereadores. Gostei das ideias que o Marcinho apresentou e decidi apoiá-lo. E fomos até o final, sabia que não ia dar, o Wellington já estava com uma grande vantagem, mas na política a gente também fala, não só na política como na vida, né? Palavra é palavra, a gente vai seguir até o final. E assim que acabou a eleição, dentro desse próprio grupo, ficou esse desejo de disputar a presidência numa outra oportunidade. E aí a gente já começou a articular, meu nome acabou sendo apresentado por eles como uma opção, e recordo que o vereador Gaguinho, à época ele era oposição, entrou no meu gabinete e falou, Max Bill, você vai ser candidato a presidente? Falei, Gaguinho, tô pensando. Ele falou, tô pensando não, você vai ser ou não vai ser? Aí eu falei assim, não, vou ser sim. Aí ele falou assim, então tá, então eu vou te apoiar. Me deu a mão. Eu falei, poxa, se o cara da oposição, né, tá querendo meu nome, a gente tem boa chance. E aí se consolidou, a gente teve realmente 19 votos a 2. E eu, assim, acho que foi um balanço muito positivo. A gente conseguiu remodelar a marca da Câmara. Hoje a Câmara tem uma marca própria. Eu ficava muito incomodado com isso. Quando eu recebia um papel da Câmara e um papel da Prefeitura, é tudo igual, você não conseguia destacar a diferença. A gente criou uma identidade visual nova, então isso é um marco, até porque era desejo da nossa gestão
passar para a população a diferença dos poderes, a atribuição de cada poder. A população ainda confunde muito. Ela acha que o vereador tem a atribuição de mandar tapar o buraco, de mandar trocar a lâmpada, e na verdade não é nada disso. Ele pode fazer a fiscalização e acaba encaminhando a prefeitura, né, esclarecendo, e aquela demanda acaba sendo aceita. A gente teve avanços estruturais. Um grande gargalo que eu percebi durante a gestão era a situação dos veículos, né? Muitas vezes tinha medo de fazer a contratação de cada vereador ter o seu veículo, mas quando você está na prática, você vê a necessidade. E eu tinha muita dificuldade como gestor da Câmara. Muitas vezes os carros estavam todos ocupados, os outros vereadores que tinham demandas para atender, visitas aos bairros, ir até a Leste, né, tentar trazer alguma emenda, e a gente tinha essa dificuldade. Eu consegui concluir, alugar um carro para cada vereador, ter um carro para a gestão. Então, assim, é uma ferramenta que a gente dá aos parlamentares para que eles possam desenvolver o trabalho, né, de uma maneira melhor. Acho que a digitalização dos nossos processos, a gente deixou praticamente concluído, né, a digitalização dos nossos processos legislativos, dos nossos processos administrativos, né, diminuindo a quantidade de papel, né, alinhada à sustentabilidade, também dando uma facilidade maior de pesquisa, né, uma facilidade maior de acesso. E eu acho que a grande marca, e aí começou também na gestão do Wellington, e deu o primeiro pontapé, foi a transparência. Né? Assim que eu assumi, eu criei uma comissão específica da Câmara de Transparência. A gente tinha servidores de diversos setores e a gente caiu para dentro. No primeiro ano a gente obteve um resultado muito bacana, a Câmara foi destaque, a gente recebeu ligação do Brasil inteiro para entender o modelo que a gente estava aplicando aqui. E no segundo ano a gente aprimorou, ficou no órgão mais transparente do estado do Rio de Janeiro, entre os primeiros do Brasil, ganhamos um selo diamante. Então, assim, são legados que a gente acha muito interessante. E eu acho que, para finalizar, para destacar, consegui, apesar de ser um vereador de base, manter a independência do Poder Legislativo. Tanto é que toda oposição eu tenho uma excelente relação, acho que eu consegui manter esse equilíbrio. Sim. Bem, e quais projetos você gostaria de ter implementado como presidente da Câmara, mas que não foram viáveis em apenas 2 anos? Assim, o principal que eu destaco é a reforma do prédio. Né? A gente queria fazer uma ampla reforma, o prédio já necessita, mas eu tinha uma pendência, que a sessão aquele prédio é da prefeitura, então ele faz uma sessão à Câmara dos Vereadores, e estava vencendo, está para vencer, salvo engano, em 2025, esse ano agora, 2025 ou 2026. Então eu estava brigando com o Poder Executivo, né, lutando para que essa sessão fosse estendida e a gente pudesse fazer o investimento. Eu não vou investir num patrimônio que talvez daqui a pouco não seja, de volta, né, mais da Câmara dos Vereadores. Então, assim, acho que esse foi o que mais faltou. A gente tem o projeto da Câmara Verde, a gente conseguiu implementar, né, algumas situações, diminuiu muito o consumo de copo, hoje cada servidor lá tem sua caneca, mas ficou faltando também alguns quesitos ali da Câmara Verde. Bem, na sessão para a escolha da mesa diretora para o biênio 2025-2026, você optou por não disputar a reeleição para a presidência da Câmara e chegou a dizer, abre aspas, eu gostaria muito de estar concorrendo hoje à presidência. Acho que mereci pelo que eu entreguei. A política muitas vezes tem configurações. O PL elegeu 6 vereadores, um prefeito que exerce uma força, tem uma influência e decidiram trocar o caminho. Fecha aspas. Por que, mesmo após uma gestão com tantas realizações positivas, como você destacou aqui, não tentou a reeleição? Eu acho que eu fui muito claro no meu discurso. Acho que é uma característica que a gente tem, de jogar aberto com o eleitor. A gente sabe que a política ela tem muitos caminhos, muitas vezes não só a competência, muitas vezes não só, né, o trabalho que você entregou vai decidir determinados rumos. Confesso a você que eu achei que seria o presidente da Câmara por mais 2 anos. Eu já tinha esse entendimento com os vereadores, já era um caminho que estava desenhado. A gente tem uma boa relação e com alguns novos que estavam entrando, já existia esse entendimento, mas fui surpreendido pelo PL, né? Tanto na figura do prefeito quanto os vereadores que ganharam. A gente reconhece a votação expressiva que o PL teve, tanto do prefeito quanto dos vereadores, que eles gostariam que a presidência ficasse com o partido. Tentei convencer o prefeito, né?
falei da nossa parceria, né? Tanto da parceria do MDB, que também foi o segundo maior partido, né? Hoje é a segunda maior bancada da Câmara dos Vereadores, e foi um partido aliado ao prefeito, e achei que seria justo a manutenção da presidência com o MDB, na minha figura, por tudo que já estava desenhado. Não consegui retirar essa ideia deles. Em determinado momento, a própria oposição gostaria da minha permanência, então, assim, acho que isso deixa muito reto que a gente realizou uma gestão com independência. Alguns vereadores, em determinados momentos, até estavam inclinados a votar, mas a prefeitura, o prefeito, né, o PL hoje exerce uma influência muito grande. E na política, às vezes, né, em nome da parceria, em nome estratégia pessoal e profissional, às vezes você tem que recuar um pouquinho e estabelecer novos rumos. Então, assim, eu decidi não concorrer. Particularmente o Dirceu é um nome que me agrada, eu gosto muito do Dirceu, é um amigo que eu tenho dentro da Câmara dos Vereadores. E até falei que se fosse pelo critério de amizade seria difícil, porque eu sou muito amigo da Maiara também e amigo do Dirceu. Então, decidi apoiá-lo, espero que ele realize, que ele continue nesse caminho de transparência, no caminho da independência da Câmara dos Vereadores, que eu acho que é muito importante para o desenvolvimento do município. Acho que isso foi um ponto de destaque durante a minha gestão e a gestão do prefeito Johnny Maico, que a gente tinha uma relação muito respeitosa, mas ele discordava de algumas atitudes minhas e eu discordava de algumas atitudes normal, dele. né? Normal. E ali, num debate democrático, a gente conseguiu conduzir bem a cidade ao longo desses anos, e acho que ficou comprovado tanto na votação dele quanto na minha votação. Bem, na primeira sessão extraordinária deste ano, 3 projetos de autoria do Executivo foram aprovados em caráter de urgência. Alguns vereadores divergiram quanto ao prazo, cerca de 24 horas, para analisar as matérias e pediram mais tempo. A maioria, incluindo você, considerou o período suficiente e votou pela aprovação de todos. Esses projetos não mereciam uma discussão mais aprofundada, já que eram complexos e importantes para a cidade? Bom, eu vou falar Max Bill. Com relação à reforma administrativa, eu acompanhava muito de perto, né? Pelo fato de ser base, você tem acesso a essas informações. Você, às vezes, participa do diálogo, né? Por exemplo, o procurador João, que hoje é o procurador, saiu do meu gabinete. Então, era uma pessoa que eu estava sempre conversando, a gente estava sempre trocando ideias sobre a reforma administrativa. Aí também tem a situação política. Como eu falei, a gente é muito sincero nas nossas atitudes. Por exemplo, com relação ao empréstimo, eu cheguei a pensar, não estava tão confortável em votar favorável, porque é um empréstimo de 130 milhões, que vai ser pago por 10 anos, mas também, quando comecei a analisar o cenário de alguns municípios que estão passando por dificuldades, né, não estão conseguindo pagar servidor, estão conseguindo realizar investimento, e do momento que você é vereador de base, você também tem que entender, quem está lá na cadeira pode estar passando algumas dificuldades que você, como Poder Legislativo, não sabe profundamente o que está acontecendo. Então, como é apenas uma autorização para o empréstimo, né, ali a gente não aprovou um empréstimo, a gente aprovou uma autorização. O prefeito vai pegar se ele achar necessário e possível. Achei que também podar o Poder Executivo nesse sentido, talvez a gente pudesse inviabilizar alguns investimentos futuros. Bem, e falando justamente, né, sobre essa questão do empréstimo, em dezembro do ano passado, a Câmara Municipal aprovou a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Esse orçamento, que fixa as despesas e estima as receitas para a cidade em 2025, ultrapassou 1 bilhão pela primeira vez. Se o Executivo apresentou uma estimativa de arrecadação superior a 1 bilhão, por que aprovar a autorização para contratar uma operação de crédito de até 130 milhões, já no início do ano? Qual será a destinação desse valor, de acordo com o projeto aprovado por 17 vereadores? O que eu posso dizer, assim, isso não está no projeto, né? Especificamente, tem de maneira ampla, geral. Agora, o que a gente vai cobrar do Poder Executivo é que seja investido em projetos estruturais, né? Um projeto que vai deixar um legado por muito tempo. Pelo fato de a gente estar concedendo, né, fazendo um parcelamento de 10 anos, a gente precisa que esse dinheiro seja aplicado em projetos sustentáveis, projetos que vão durar aí por muito tempo, né? A longo prazo. Então, assim, é uma questão até de lógica. Então, esse tipo de fiscalização, não tenha dúvida que eu vou fazer. O fato do orçamento crescer, né, a estimativa do orçamento crescer,
não quer dizer que a prefeitura está com mais caixa para investir, porque também os custos também aumentaram muito, né? Você teve aumento de servidor, você teve a contratação dos servidores, né? Através do concurso que foi realizado no último ano, então assim, também existe um aumento de despesa. Não quer dizer que essa conta assim, vai dar mais tranquilidade para gerir esse orçamento. A gente sabe que o orçamento é bem apertado. Bem, sabemos que, por lei, os poderes devem ser harmônicos e independentes entre si. Você falou agora há pouco sobre isso, né? Você acredita que a atual Câmara de Friburgo conseguirá manter essa independência, especialmente para fiscalizar os atos do Poder Executivo? Bem, esse é o nosso desejo, né? A gente, muitas vezes, a movimentação que aconteceu pode passar que talvez isso não aconteça. Sendo muito sincero, espero que não seja isso, né? A gente sabe que configuração partidária acontece, que isso faz parte do jogo, às vezes são posições que o partido deseja ocupar, isso é normal, faz parte, né? Eu aceitei durante o jogo. Agora, a independência do Poder Legislativo a gente não pode abrir mão, até para passar essa imagem para a população de nós próprios, dos vereadores, de conseguir transmitir à população a segurança de que ela vai ter uma Câmara atuante, que ela vai ter uma Câmara que vai fiscalizar o Poder Executivo. Eu sei que o vereador de base, ele atua menos nesse sentido, isso é natural. Por isso, quando eu fui presidente, eu fiz questão de dar toda a estrutura para a oposição, né? Nós tivemos CPIs, né, que foram admitidas. Tinha uma CPI que eu poderia até não ter admitido, ela era muito controversa, mas eu dei a oportunidade dos vereadores trabalharem. Então, assim, é isso que a gente espera, né, do presidente Dirceu. Não acredito que a conduta dele vai ser diferente e esse é o nosso desejo. Bem, falando sobre as próximas eleições e o seu futuro político, você pretende cumprir os 4 anos do segundo mandato como vereador ou considera a possibilidade de assumir um cargo no governo municipal ou ainda você pretende se candidatar em 2026? Muito bem. A princípio, não vislumbro um cargo no Poder Executivo. Acho que ainda tem a contribuir no Poder Legislativo, acho que esse não é o momento de sair do Legislativo. Com relação a 2026, é muito prematuro falar. Não descarta a possibilidade, depende, né, de um cenário de apoio, é uma possibilidade, mas não é uma certeza. Sim. Bem, Max, o que os seus eleitores podem esperar da sua atuação nesse segundo mandato como vereador? E você pode agora deixar uma mensagem para a população. Muito bom, Kessia. A gente estava fazendo um breve histórico aqui do primeiro mandato e realmente é muito diferente. Você pega os 2 primeiros anos, eu tive muito atuante nas legislações, a visita aos bairros, muito próximo da população. E quando você assume a presidência, você ganha uma incumbência do cargo administrativo. E é uma grande preocupação, tá, dos vereadores de assumir a presidência e de perder totalmente esse contato e isso prejudicar, né, na parte eleitoral. Quando eu assumo a presidência, eu me dediquei à parte administrativa, mas atendi demais. Talvez eu tenha diminuído a quantidade de leis. Se fizer o comparativo, puxar lá, vai perceber isso. Você tem menos tempo para se dedicar a isso, mas o atendimento à população eu não parei. A gente continuou direto, o gabinete da presidência estava aberto à população, as pessoas marcavam minha agenda, estava ali com a minha secretária, era só marcar, jogava para frente, mas eu atendi todo mundo. Quem foi lá conseguiu uma agenda comigo. Então, o que eu prometo é isso. Acho que esses 2 anos, voltar a se dedicar à legislação. Acho que eu sou muito apaixonado pelo desenvolvimento econômico, que eu acho que você gerar emprego, você gerar renda, é o caminho para tudo, para a gente ter uma saúde melhor, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, vou estar muito ligado a isso. Quero abraçar muito o setor de turismo, que é um setor que eu tenho o maior carinho. Minha família já teve um empreendimento de cerveja artesanal. Então, assim, eu percebo quanto esse setor pode contribuir para o nosso turismo e criei um laço, uma ligação muito com o setor. E hoje um setor também que eu desejo abraçar, que eu vejo que ele tem alguma dificuldade de desenvolver na cidade, é o setor de construção. É um setor importantíssimo, que gera muito emprego e eu tenho sentido dificuldade deles de investimento na cidade. Então, eu também vou abraçar esse setor, a gente vai, se Deus quiser, aí, fazer um grande trabalho. Com certeza. Bem, Max, muito obrigada pela sua entrevista. Em nome de toda a equipe da Multiplix, eu te parabenizo e desejo que você faça um ótimo segundo mandato. Obrigado, Kessia. Obrigado, Multiplix, aqui pelo espaço, pela oportunidade.
ao longo da presidência, a gente, dentre nossos objetivos que a gente acha que alcançou, foi esse relacionamento com a imprensa, tá abastecendo a imprensa com as informações de tudo que acontecia na Câmara. E isso, com consequência, gera uma aproximação da população na Câmara dos Vereadores. A gente percebeu um aumento das pessoas frequentando as nossas sessões. Então, assim, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. Eu só posso agradecer à imprensa de Nova Friburgo, que teve um carinho muito grande com a minha gestão, e passar, para a população de Friburgo que o gabinete do vereador Max Bill está aberto. A gente está lá de segunda a sexta. Meu telefone é o WhatsApp, sou eu que respondo. Minha assessoria até briga comigo, que eu fico o tempo inteiro respondendo o WhatsApp, respondo todo mundo. Às vezes sobra um pouquinho, no outro dia eu respondo, ninguém fica sem resposta. E a gente vai estar trabalhando, nesses setores que eu falei. Evidentemente que saúde e educação são áreas que a gente acaba atuando, apesar de assim, não ter um grande conhecimento, mas ao longo dos 4 anos isso já me deu uma experiência para entender um pouquinho. Então, assim, a gente vai estar à disposição da população, se Deus quiser. Vai ser um grande ano, não só para o vereador Max Bill, mas para toda Nova Friburgo. Com certeza, e as portas continuam abertas para você. Muito obrigado. E obrigada a você que nos acompanha. Fique ligado no nosso portal e na programação da TV Multiplix, pelo canal 1 do Giga TV, pela internet ou pelas redes sociais. Até o nosso próximo encontro.